Oi, gente. Boa noite para vocês. Tudo bem? Oi, oi, oi. Tudo bem? Vamos entrando. A gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade hoje aqui. Daí eu vou trazer também algumas dicas, algumas eh, formas de lidar também melhor com a ansiedade. Então acho que vai estar bem legal assim pra gente conversar sobre o assunto de uma forma mais aprofundada, assim, né? Que às vezes os posts, os vídeos a gente prepara mais de uma forma bem geral, né? Então às vezes assim com a live é mais fácil de a gente discutir alguns assuntos, né? Aprofundar o tema, né? Então tá bem legal. Boa noite, pessoal que tá chegando agora. Oi. Ciara, oi, oi. Boa noite. Boa noite. Hum. Boa noite pro pessoal. Então tá. Gente, vamos conversar então, começar, né? Conversar um pouquinho do nosso assunto de hoje de noite, tá? Então, qual o nome, né, que eu pensei e dei, né, pra live é ansiedade e preocupações com a ideia do mas e se, né? Por quê? Porque é o tipo, mais ou menos para esse tipo de ansiedade hoje que eu resolvi trazer o assunto, tá? Que é mais voltado assim para ansiedade, que é a que a gente chama de ansiedade generalizada, né? Que é um tipo de ansiedade que eu vou trazer depois aqui para vocês também explicar o que que tem outros tipos, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. Então tá. Então, gente, pra gente começar a entender um pouco sobre a ansiedade, o que que é, a parte dos transtornos, quando é um transtorno, quando não é, e tudo que envolve isso, a gente precisa pensar e partir da ideia do que é, por que a gente é ansioso, por que a gente tem ansiedade, por que ela existe, o que é essa ansiedade, tá? Então, a primeiro ponto, assim, pra gente iniciar e começar a compreender e, consequentemente, lidar melhor com ela, é a gente perceber que a ansiedade, ela é uma emoção como todas as outras que a gente sente, tá? Ela existe para uma função, ela existe para algo, né? Ela não está ali do acaso, né? Ela existe em função de nos proteger e nos preparar para as situações que a gente vai vivenciar na vida, que a gente passa na vida, né? E isso não é algo que ela não é uma emoção que ela surgiu, digamos assim, há pouco, né? Ela sempre existiu, ela é uma emoção que ao longo da nossa história
ela sempre nos acompanhou, tá? Então, por exemplo, assim, numa situação de para proteger de algum perigo, então a pessoa ficava ansiosa, antevendo algum possível erro que fosse acontecer, algum imprevisto que fosse acontecer, as ameaças que estivessem ao redor. E aí então a pessoa sentia aquela ansiedade que preparava ela para lutar contra aquilo ou para fugir daquilo, né? Tanto que as sensações são exatamente as mesmas, né? E cada uma das modificações que a pessoa sente, né, quando passa por uma situação de ansiedade, ela tem um porquê, ela tem uma função ali, né? Tanto a taquicardia quanto a função da a respiração que fica rápida, a sensação de formigar, todas essas sensações elas têm um porquê. E ali na pessoa, elas tinham a função de ajudar ela a enfrentar da melhor maneira que fosse possível aquele perigo, aquela situação que ela estava passando. Tá? Então, assim, ela é algo biológico, ela é da nossa natureza. Ela não pode ser eliminada. Não tem como a gente, eu vou tirar a minha ansiedade, eu vou me livrar da minha ansiedade, eu vou excluir a minha ansiedade, coisa assim. Lutar, ficar lutando contra ela o tempo inteiro é uma luta impossível, né? Porque ela vai estar sempre ali e vai vir, né? E vai desaparecer dependendo da situação que a gente for passando, dependendo da situação que as pessoas passam, ela vai surgir, ela vai aparecer de alguma forma, tá? Então, assim, a primeira coisa é a gente compreender que ela é uma função biológica que tem a função de nos proteger e de nos preparar para as possíveis situações. Ela deixa a pessoa mais vigilante, mais atenta às coisas que acontecem ao redor dela, e isso tem um porquê, tá? Então não tem como você ficar lutando contra isso o tempo todo, é muito desgastante, né? É muito cansativo, tanto que é uma queixa muito comum das pessoas que têm ansiedade, né? De já ter um cansaço natural, né? Da própria doença, mas o próprio cansaço de ficar o tempo inteiro lutando contra aquilo, o tempo inteiro querendo que aquilo fosse diferente ou lutando contra si próprio, né? Então você imagina, o mecanismo, o movimento que acontece é exatamente esse. Eu luto contra aquilo que eu sinto o tempo inteiro, né? A pessoa tá o tempo inteiro num embate contra aquilo que ela tá sentindo. Só que o problema disso é que aonde ela vai, ela tá, né? Aonde ela vai, as emoções delas vão estar junto, as sensações dela vão estar junto também, né? Então, assim, tentar o tempo inteiro parece que controlar e abafar aquilo, não posso ficar ansiosa, não posso ficar ansiosa, não posso. E aí é que a pessoa fica, né? Porque essa luta, ela é muito desgastante, tá? E hoje a gente já sabe que não é, assim, uma das melhores formas, digamos assim, por mais contrassenso que pareça, né? Da gente lidar com essa ansiedade, tá? Então, assim, o primeiro ponto é a gente compreender. Existe uma norma biológica, ela é útil, tá? E tem a sua função dentro da nossa biologia, nessa ideia de nos ajudar na nossa sobrevivência, nas situações de perigo e nos preparar, né? Por exemplo, se sabe que as pessoas que, por exemplo, na nossa história, né, que eram mais ansiosas foram aquelas pessoas que melhor se saíam nos desafios que elas enfrentavam, né? E bom, essa pessoa que era ansiosa, ela se preparava mais, ela antevia mais os perigos, tá? Então, tem um porquê, existe uma função para ela aí, tá? Ok, tá, Luana, entendi tudo isso. Mas e aí? Quando que ela se torna algo ruim? Quando que ela entra num transtorno, né? Quando acontece um movimento de ser digamos assim, um alarme falso, essa ansiedade ser acionada, sabe? Então, por exemplo, assim, acaba sendo tão intenso, tão frequente e com uma duração tão longa que aquilo lhe desgasta muito. E além de desgastar, acaba sendo desnecessário. Porque não é em todo momento que eu preciso reagir, que eu preciso lutar, que eu preciso me defender, que eu preciso me cuidar, que eu preciso estar vigilante das coisas, né? Não é o tempo inteiro. E aí, em função dessa frequência, dessa intensidade, sai daquilo que era,
né, útil, natural para nós, e aí entra já num ponto de um transtorno mental, e aí entra então os transtornos de ansiedade. É como se esse alarme natural que é acionado, ele tivesse, digamos assim, com pane, sabe? Ele aciona em momentos que não é tão necessário, momentos que não precisaria, porque aparentemente tá tudo bem, tá tudo ok com a pessoa, né? E aí o alarme fica lá, acionando, e aí a pessoa, todo o corpo se prepara, a mente da pessoa se prepara, e aí não acontece nada, porque tá tudo bem, né? Então se fala muito isso, né? Desse alarme falso, digamos assim, da ansiedade, tá? Então aí entra a questão de um transtorno, de algo um pouco mais grave, bem mais sério, porque a pessoa acaba todo dia sentindo aquilo, a intensidade com que ela sente essas modificações são bem intensas, bem fortes. Sai de algo que é normal para algo bem mais desgastante, acaba trazendo um sofrimento para a vida da pessoa muito grande, né? E aí sim a gente pode falar de algo mais patológico, tá? E aí então, pensando na ansiedade, que eu pensei em conversar um pouco com vocês hoje, que é a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, tá? Porque assim, gente, a ansiedade é como se ela fosse um espectro, digamos assim, sabe? Um guarda-chuva, tá? Tipo um guarda-chuva da ansiedade. Debaixo desse guarda-chuva, tem outras ansiedades. No total, elas são 6, tá? E aí, cada uma, digamos assim, aciona, movimenta um tipo de medo na pessoa, tá? Então, por exemplo, assim, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que tem muita gente que entende que é como se fosse a base de todas as outras, tá? Então, ansiedade generalizada. Tem gente que tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que tem o transtorno de estresse pós-traumático, a ansiedade social, as fobias específicas e o transtorno de pânico, tá? Então, todas elas acionam medos diferentes na pessoa, tá? Então, por exemplo, tem gente que é mais específico, a pessoa tem medo de um bicho específico, né? Por exemplo, de elevador, de algo mais específico. Tem gente que é mais social, convívio social, se falar em público, todas essas questões que envolvem exposição, tá? Tem gente que foi após um episódio, a pessoa teve um trauma, e aí a partir de um acidente de carro, por exemplo, e aí a partir daquilo ela não consegue mais andar de carro, né? E aí a partir daquilo ela não consegue dirigir, ela não consegue depois, aquilo ali vai aumentando e aí ela não consegue mais chegar perto de carro daquele tipo, ela não consegue chegar perto de carro daquela cor, enfim, né? Aí são nesse sentido. O transtorno obsessivo compulsivo aí também já tem outras demandas, outras características, com compulsões e pensamentos obsessivos, já é um outro tipo de ansiedade, mas todas essas estão debaixo desse guarda-chuva, que é a ansiedade, tá? E aí cada uma aciona algo diferente, e aí cada uma tem, digamos assim, formas de se trabalhar diferente, cada uma é conduzida de uma forma diferente. Elas em momentos elas podem se misturar também, né? Elas não são tão fechadinhas assim. Em alguns momentos elas se misturam, digamos assim. E a que acontece às vezes muito frequente em várias delas é o transtorno de pânico, né? Que acontece episódios de pânico, transtorno de pânico, em várias desses tipos de ansiedade também, tá? Então, assim, só pra gente esclarecer. E aí hoje, então, pensei em falar um pouquinho sobre essa da transtorno de ansiedade generalizada, tá? Seria a primeira, assim, né? Bom, o que a gente pode falar a respeito dela? O transtorno de ansiedade generalizada é aquela sensação que não tem, digamos assim, algo específico, sabe? Não é, por exemplo, a pessoa tem medo de um elevador. Também, na verdade. Mas, ao mesmo tempo que ela não tem um medo específico, a pessoa tem medo de tudo, sabe? A pessoa, ela se envolve com todos os detalhes do dia a dia dela
E aquilo ali causa um desconforto muito grande na pessoa. Aquilo ali desorganiza, digamos assim, muito ela, porque é preocupação em cima de preocupação, preocupação em cima de preocupação, todos os dias com coisas, com pessoas, com... Boa noite, pessoal que tá chegando também. Com pessoas, com coisas, com os afazeres dela, com lazer, com qualquer coisa que ela faça, é na base daquela apreensão, digamos assim, tá? Essa é uma característica muito fundamental, bem importante da ansiedade generalizada, porque ela é literalmente, ela é geral, ela é para todas as coisas que a pessoa faça, com aquela sensação de apreensão, de inquietação, ai, mas e se? Aí que entra a questão do e se, né? Ai, mas e se tal coisa acontecer? Ai, mas e se isso acontecer, né? Ai, mas e se fulano fazer tal coisa? Ai, mas se a fulano não chegar? Ai, mas e se ele atrasar? Ai, mas e se der um acidente? Ai, mas e se não, se o dinheiro não vier? E se o emprego não sei o quê? E se eu for demitido? E se eu pegar alguma doença? Se acontecer alguma fatalidade? E se? E aí aquilo ali vai envolvendo muito a mente da pessoa. Envolve ela o tempo inteiro. E aquilo ali deixa ela com aquela sensação de que parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Sabe? A pessoa fica literalmente paralisada, tá? Ela para tudo porque ela vê ameaça nas coisas o tempo inteiro. Né? Ela vê o perigo o tempo inteiro. Parece que o mundo é uma ameaça. As pessoas são uma ameaça. As coisas são uma ameaça. É difícil dela achar um lugar seguro para ela estar, né? Porque parece que qualquer lugar, alguma coisa vai acontecer, né? Qualquer lugar algo vai, eu não tô segura aqui, né? E aí a pessoa não consegue se ver de uma forma mais leve, sabe? Aquela sensação de apreensão tá sempre ali. Então, a ansiedade generalizada, ela tem muito disso, tá? Ela é muito geral, ela se volta para tudo. Preocupação, apreensão, né? Estar sempre atenta. E aí, isso também é aquele trem, né? Que a gente fala muito. Uma coisa puxa as outras. E aí a pessoa fica com dor no estômago, ela fica com muita tensão muscular, pelo fato de que ela acaba não relaxando, ela não relaxa a musculatura, ela não consegue desarmar, né? E aí ela fica o tempo inteiro rígida e isso causa cansaço, isso dói, né? Aí para dormir, para fazer as outras atividades, fica cada vez mais difícil, né? Porque aí vocês imaginam, né? Como eu comentei no início, a ansiedade enquanto algo útil, né? Que nos prepara e causa esse monte de modificação na nossa vida, ela nos prepara para um perigo eminente, tá? Então, por exemplo, assim, se pegando uma ansiedade normal, assim, tá? Que a pessoa sente, ela tá passando por uma rua escura, né? Acontece uma série de modificação, a pupila dilata, a pessoa ela começa a ficar assim mais atenta, a pele dela começa a ficar mais, os pelos, né, começam a ficar mais ouriçados, ela começa a ficar com os músculos tonificados. Tudo isso vai acontecendo para que ela, numa situação de perigo, eu tô me preparando aqui para me reagir de alguma forma e fazer essa pessoa sobreviver, né? E fazer com que essa menina atravesse a rua e fique bem depois, tá? Só que aí vocês imaginam tudo isso todos os dias, o tempo inteiro, né, agindo na pessoa. Não tem como, né? É lógico que vai reagir no físico, né? É lógico que isso vai aparecer em algum lugar. Então, por exemplo, muitas vezes o pessoal pergunta na caixinha, Lu, fico com dor no estômago, eu fico com dor na cabeça, dor no pé, dor na barriga, dor. Por quê? Porque é um estado, gente, de tensão muito grande, né? É um estado que é o que a gente chama de vigilante. Então é só vocês verem, assim, por exemplo, uma pessoa vigilante, ela tá o tempo inteiro em sobressalto, o tempo inteiro cuidando. E aí isso causa todas essas sensações. E aí dentro, por exemplo, pode acontecer da pessoa que tem a ansiedade generalizada, ela ter uma crise de pânico, porque aquilo pode chegar num ponto, que aí a pessoa pode vir a ter uma crise de pânico, por exemplo. Então, aí é porque ele já chegou num estágio bem mais avançado, tá? Então, a ansiedade generalizada, ela é isso.
voltado para todas as situações da vida, a pessoa não consegue desligar, tá o tempo inteiro hipervigilante, o tempo inteiro cuidando e o tempo inteiro em volta das questões da vida dela, da rotina dela, do trabalho dela, das coisas que dizem respeito à vida dela. Uma coisa importante aí, isso, né, como eu falei no começo, é algo que eu tinha, biologicamente falando, tem um propósito, né? Como eu comentei, as pessoas que eram mais ansiosas, elas eram aquelas que conseguiam se sair melhor nos desafios dela, tá? Então, a gente pode pensar assim, a pessoa que se preocupa bastante, ela tenta, de alguma forma, dar o melhor dela, ela tenta prever as coisas. E isso, até certo ponto, é totalmente compreensível, né? Totalmente normal. O problema é quando passa dessa linha, né, da normalidade pela frequência, intensidade e duração, e aí a pessoa acaba mais prejudicando do que ajudando, sabe? Acaba sendo acaba tendo um efeito contrário, né? Porque daí ela passa a se sentir muito mal na maior parte dos dias, tá? Então, essa é uma característica importante da ansiedade generalizada. Há um outro também que eu até apontei aqui, algumas outras características sobre essa ansiedade, que é aquela sensação de nervos à flor da pele, cansaço, irritação, a tensão muscular, né, e problemas gastros também, né, que acontece bastante. E uma coisa, gente, bem importante sobre isso é que normalmente a pessoa ela tá o tempo inteiro tentando prever o que vai acontecer, né? Tá tentando diminuir os riscos, ela tá tentando fazer com que as coisas deem certo, né? Só que aí, gente, o que acontece assim, ó? Isso é um movimento importante, é uma busca importante, só que a gente não tem como prever os riscos o tempo inteiro 100%, tá? Isso é impossível, né? Tem algumas coisas que vão acontecer que a gente vai ter que lidar com as consequências e a gente não vai ter como controlar elas, tá? E aí até, inclusive, depois a gente vai conversar um pouquinho disso, por quê? Porque a ansiedade generalizada, ela tem esse pilar, digamos assim, né? Essa característica bastante comum, que é a intolerância à incerteza, né? A pessoa não tolera a incerteza, ela não tolera não saber, ela não tolera não conseguir lidar com o fato de que ela talvez não saiba o que vai acontecer amanhã, semana que vem, que ela não sabe o que vai acontecer no trabalho dela, na vida pessoal, na família dela, né? E isso é algo que desorganiza bastante, que incomoda bastante a pessoa, né? O fato dela não conseguir saber o que fazer com tudo aquilo e como reagir, né, àquela situação, tá? Então esse é um ponto bem importante, tá? Eu vou só parar um pouquinho aqui pra gente ver algumas perguntinhas aqui, enquanto a gente para nessa parte aqui. Vamos ver se o pessoal mandou alguma. A Neila botou, é verdade, eu sou desse jeito, é bem comum, né, Neila? Aí a Carol perguntou, como eu sei se eu já tive uma crise de ansiedade? Bom, por exemplo, se for uma crise, por exemplo, de pânico, ela é bem marcante, né? Então, aquilo que a pessoa sente naquele espaço curto de tempo é bem impactante, assim. Então, acho que é claro que daí é importante uma avaliação, né? Pra ver o que tu sentiu, o que aconteceu, mas é um episódio bem marcante. Normalmente a pessoa que já passou por uma crise de pânico, ela grava muito aquilo ali e dificilmente ela esquece. Então, teria que ver, porque às vezes acontece da pessoa ter uma ansiedade mais assim, tá um pouco acentuada, e a pessoa ter, digamos assim, um nível ali, né? Mas não chegou num ponto da pessoa ter uma crise de pânico, né? Ela ficou um pouco inquieta, talvez teve algumas sensações, e isso é normal, né?
mas a crise de pânico ela é muito mais intensa, sabe? Os sintomas físicos, os pensamentos, como eu sempre comento, a pessoa acha que vai morrer, que tá tendo um AVC, que tá tendo um infarto, que ela vai enlouquecer. Até depois a gente vai falar disso também ali na outra parte. Que ela vai ter algum tipo de surto, coisas nesse sentido. Normalmente a pessoa pensa. Ela tem taquicardia, sudorese, tontura, vertigem, né? Ela começa a ficar com as pernas trêmulas, deixa eu ver o que mais, a pálida, a pessoa fica pálida. Algumas pessoas têm sensação de formigamento também. Então, só que tudo isso acontece muito rápido, questão de segundos. E aí, então, que leva a pessoa a achar que tá tendo um AVC, normalmente a pessoa vai pro pronto atendimento, né? E às vezes chegou lá, passou, a pessoa ficou super normal depois, né? Então, são mais ou menos essas características, né? É importante ver se aconteceu, né? Vamos ver se... sim, essa questão de... A Luciar botou aqui, eu fico pensando isso a todo tempo, parece que não sou eu, parece que estou ficando doida. É uma sensação bem comum essa. A pessoa achar que tá ficando doida, e a gente vai falar um pouquinho disso também ali depois. Volta sendo mal. Sim, volta sendo mal. Gente, ansiedade não tem a ver com... essa linha, digamos assim, entre a normalidade, aquilo que é ou não normal, é uma linha bem tênue, tá, gente? Todo comportamento, ele tem uma função. Todo comportamento, ele existe em função de algo. E esse algo tá dentro do ambiente, enfim. Então, assim, ó, para um comportamento ele ter profundidade, ele precisa ter contexto, ele precisa ter algo que aconteceu antes, algo que aconteceu durante e algo que aconteceu depois, tá? Então, assim, não quer dizer que, eu tive um episódio de uma crise, por exemplo, de ansiedade, tô um pouco ansiosa, enfim, tudo isso tá acontecendo, tô ficando preocupada. Não quer dizer que você não seja uma pessoa normal, né? A ansiedade não deixa as pessoas anormais, não deixa as pessoas... é que normalmente as pessoas têm aquela imagem de loucura, né? Aquela imagem, assim, que às vezes é bastante divulgada, né? Assim, que as pessoas entendem, interpretam. Mas aí já é um outro assunto, é um outro tipo de psicopatologia, é uma outra questão, né? Por exemplo, as pessoas acham que às vezes, eu vou ter uma esquizofrenia. Não, é um outro tipo de transtorno, é uma outra questão, tá? Então, sim, a pessoa volta a ser normal, principalmente se a pessoa, né, faz o tratamento, busca ajuda, se tá no início também, e depois também, tá, gente? A pessoa às vezes toma um medicamento por um tempo, depois não toma, né? Claro que normalmente é o tratamento combinado, né, do medicamento e da psicoterapia. Aí a pessoa dá alta, não tem perigo, assim, da pessoa enlouquecer ou coisas assim, tá? Vamos ver se pessoal... Gratidão, Ana. Obrigada, Ana. Querida Ana. Se quiserem, oi. Oi pro pessoal também que eu não... Opa, que eu não tinha... Ai, mexi aqui. Tá, que eu não tinha visto. Bom, então, enfim, aí depois se vocês quiserem mandando, né, depois a gente vai parando e responder, tá? Então, continuando a questão aqui da ansiedade generalizada, né, que eu tava comentando com vocês. Aí, como eu tava falando, esse tipo de ansiedade, a pessoa quer sempre prever o que vai acontecer, ela quer sempre eliminar os riscos, né? Eliminar riscos no sentido, eliminar o risco do que pode acontecer comigo, eliminar o risco do que a pessoa X pode pensar a meu respeito, eliminar o risco de que a pessoa X vai pensar e ela vai contar para a pessoa Y e essa pessoa Y vai ter vai reagir de uma forma comigo, né? Então tudo isso a pessoa vai pensando, né? Ela vai bolando, vai pensando que acontece isso e aquilo. E aí dentro do plano ali, dentro desse olhar, quando a pessoa tá mais ansiosa, parece que vai tudo dar certo,
né? Que é exatamente aquilo que vai acontecer. Só que, como eu falei, né, no início, normalmente é um alarme falso, né? Normalmente não é daquele jeito que acontece. Na verdade, esses dias eu falei até pro pessoal, deixei um recadinho no pessoal do Telegram, que 85% das nossas preocupações, elas não acontecem. Ou não acontecem assim, indiferente, né? Não acontece daquele jeito. Ou a gente é surpreendido e acontece de uma forma positiva, né? Então, 85% é um número bem alto, tá? E aí, assim, gente, é como se a pessoa colocasse nessa questão da ansiedade generalizada, é como se a pessoa colocasse um óculos, sabe? Mesmo sem querer, né? É como se ela colocasse um óculos e aí ela passasse a enxergar a realidade a partir daquele óculos. E a ansiedade, ela faz exatamente esse movimento. De algo que é pontual, pequeno, ela aumenta aquilo, né? Ela maximiza as coisas, faz as coisas maiores, tá? É como se ela embaçasse a visão, o olhar mais racional da pessoa, tá? Ela aumenta as coisas. Então, algo que é para ser pontual, por exemplo, uma pessoa, sei lá, o coordenador do serviço dela chamou ela para conversar. Nossa, e aí pode ser isso, pode ser aquilo, eu vou ser demitido, eu vou perder o emprego, vou passar uma humilhação, vai ser uma vergonha, e aí já começa. E aquilo vai tomando uma proporção muito grande, pode acontecer da pessoa passar mal, pode acontecer da pessoa ficar muito nervosa, ela fica inquieta todo dia, ela fica muito incomodada com aquilo. Aquilo acaba aumentando, tomando uma proporção muito grande, né? E aí, quando vê, foi chamada porque era para pontuar alguma coisa, ou alguma até promoção, ou algo diferente, né? Ou seja, aumentou. Aquilo é uma lente que maximiza as coisas, né? E aí, isso aí vai tomando uma proporção cada vez maior, cada vez, digamos assim, maior na vida dela, né? Esse óculos vai embaçando cada vez mais e ela vê as coisas de uma forma mais distorcida por conta da ansiedade, né? Por conta daquilo que ela tá, por conta do transtorno, acaba embaçando esse olhar das pessoas. E é justamente esse, digamos assim, ajuste que precisa acontecer, né? Que a pessoa consiga ir voltando a enxergar e perceber as coisas de uma forma mais neutra, né? De uma forma mais racional, de alguma forma, tá? Então é esse movimento que é importante de se fazer. Bom, tá? E da onde que uma pessoa, por exemplo, mas da onde que uma pessoa tem ansiedade, da onde que uma pessoa desenvolve, tem um transtorno de ansiedade, né? Claro que daí esse também já seria um tema para até uma outra live, né? Porque é um assunto bem mais extenso. Mas de uma forma geral, gente, todo transtorno, ele precisa ter, ele tem, né, combinações genéticas, né, fisiológicas e o ambiente, tá? Tanto o ambiente presente, aquilo que a pessoa tá vivendo hoje, quanto a história da vida da pessoa. Os relacionamentos que ela manteve ao longo da vida, os aprendizados que ela teve ao longo da vida, enfim, tudo isso culmina para que a pessoa desenvolva algum tipo de transtorno. Não é algo isolado, não é nem só genético, nem só ambiente. É o somatório dos dois que faz com que a pessoa desenvolva certo tipo de transtorno ou não, tá? E aí, por exemplo, na ansiedade tem muito estímulo do presente envolvido, né? Porque a ansiedade, ela é bastante fisiológica, né? Ela envolve muitas sensações. E aí, então, normalmente quando tem algum estímulo no presente que desperta aquilo, por exemplo, se a gente for pensar na questão agora, né, da pandemia, da quarentena e tal. Muita gente começou, sofreu de ansiedade, aconteceu um estímulo e aquilo despertou, né, todo esse mecanismo de ansiedade. Como eu falei, até certo ponto, todo mundo sente de diferentes maneiras, todo mundo sente de alguma forma, tá? O que difere é a intensidade, a frequência e a duração com que a pessoa sente aquilo, tá? Então isso é importante a gente pensar.
Ok, tá, mas então, o que que a partir de tudo isso que a gente conversou, como que eu faço então para lidar com isso? Como que eu faço para lidar de uma forma mais funcional, de uma forma mais interessante com essa ansiedade, com a minha ansiedade, tá? Bom, então assim, ó, pensando na questão da ansiedade generalizada, é um dos primeiros assim, ó, pontos bem importantes da gente pensar é a gente começar a lidar com as coisas de uma maneira mais realista, tá? Por exemplo, se aconteceu uma situação no seu dia a dia, aconteceu alguma coisa, né, na sua rotina, enfim, algo que você tá preocupado do trabalho, em casa, com algum familiar, mãe, pai, filho, independente de quem seja, é você não se deixar avaliar por aquele já primeiro pensamento que vem de alarme falso. Do tipo, ah, meu Deus, fulano saiu, ele vai ser contaminado. Nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Fulano vai ser contaminado, ele vai contaminar o outro, e vamos fazer assim, não vai ter respirador, e meu Deus, e agora o que, que vai acontecer? E aí aquilo ali já toma uma proporção gigantesca, tá? Então, assim, a primeira coisa é calma, né? É você começar a perceber algumas coisas de uma forma realista, levando em consideração aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que está acontecendo hoje com você, né? Aquilo que você está passando agora. Não tem como você viver no futuro, porque você não está lá e as coisas do passado já foram. Mas você está aqui agora. Então, esse você pode mudar e esse você pode viver, tá? Então, é você começar a trabalhar essa forma mais realista de ver. Bom, qual é a minha realidade? Tá, minha realidade é essa, essa, essa. O que, que eu posso fazer para mudar a minha realidade? O que, que eu posso fazer para melhorar a minha realidade? Tá? Então, a partir disso que a gente precisa pensar. Por quê? Porque normalmente, quando acontece isso da pessoa ficar muito preocupada, ela deixa se envolver pelos pensamentos, né? Isso é uma coisa que o pessoal até pergunta bastante dos pensamentos. Quando acontece da pessoa ficar muito preocupada, ansiosa e ela se envolve muito com os pensamentos, ela leva os pensamentos muito a sério, muito de uma forma literal. E normalmente esses pensamentos são aqueles alarmes falsos. Né? Ela tá imaginando o que seria, ela tá pensando em como seria. Nossa, mas e se eu sair e acontecer tal coisa? Nossa, e se essa comida estiver contaminada? Nossa, e se acontecer tal coisa? E o assalto? E a escola? E isso e aquilo? Ela imagina uma série de coisas, né? Que vão tomando e vão crescendo e vão crescendo e vai enchendo a cabeça dela, vai enchendo a cabeça, vai enchendo a cabeça. E ela não consegue tirar aquilo pra fora. Primeiro, porque não tem como tirar pra fora. Porque aquilo teoricamente não existe ainda, né, na realidade. Então existe bastante na cabeça e aquilo vai enchendo e vai desgastando cada vez mais a pessoa, tá? Então assim, ver as coisas de uma forma mais realista ajuda bastante. Um outro ponto, atenuar as consequências. O que é isso? É você se perguntar, bom, qual a probabilidade hoje disso que tá me preocupando acontecer? Literalmente você escrever, tá? Bom, aí você vai fazer essa, né? Vai pensar, bom, tem tanta chance disso acontecer. Ok. Se acaso isso acontecer, né? Qual que é a pior, assim, ó, o pior dos cenários, dos resultados, se acaso isso acontecesse comigo hoje, tá? Então, assim, você vai, é como se você tivesse que visualizar o que que aconteceria se acaso você se aquilo passasse por você, a probabilidade de aquilo tende a acontecer, e se acontecesse, como que você se. Qual cenário seria, como é que seria se isso acontecesse? Tá? Por quê? Porque isso vai atenuar, de alguma forma, vai atenuando as consequências. Tá? É como se deixasse elas mais brandas. Tipo assim, nossa, se acontecesse de eu, por exemplo, sair na rua, e aí algum, sabe, algum estímulo me ameaçasse, bom, dependendo do horário, eu poderia fazer tal coisa, né? Então, bom, eu posso sair se for em tal horário, eu posso fazer tal coisa se eu tomar tal cuidado. Não preciso eu ter medo de tudo o tempo inteiro, né? Eu não preciso ficar o tempo inteiro me calçando, né, das coisas. Então, assim, você ir pensando as possibilidades e os cenários, se acaso, né, você tomasse aquela atitude e aquilo viesse a acontecer. Outro ponto importante, gente, que é uma das características bem marcantes, assim, ó. Gente, o controle
A gente tem uma falsa sensação de controle muito, muito grande. A gente acha que controla as coisas, a gente acha que tem controle das coisas, a gente gosta de ter essa sensação de controle. E isso é ok, como eu falo, né, até certo ponto. Mas não tem como ter controle de tudo o tempo inteiro. Não tem como você juntar todas as possibilidades do universo de que talvez você saia na rua e aconteça tal coisa, de que talvez você coma um alimento e aquilo ali esteja estragado, de que talvez você aconteça alguma coisa no seu trabalho, de que talvez aconteça alguma coisa com o seu familiar. Não tem como você ter 100% de certeza disso. Ninguém tem, né? A partir do momento que a gente decide fazer algumas escolhas, essas escolhas elas vão envolver risco, né? Ah, eu sou no meu relacionamento e o meu relacionamento ele eu tô com medo que ele acabe. Bom, mas a partir do momento que eu decidi entrar num relacionamento, existe um risco de que talvez eu termine aquela amizade ou aquele namoro, né? A partir do momento que você escolhe algo, você está escolhendo também o risco daquela escolha, né? O risco de querer fazer aquilo que você optou por fazer. Então, por exemplo, hoje, né, com tudo isso que a gente tá passando e tal, a gente tá tendo o mínimo de certeza e o máximo de insegurança, o máximo de, nossa, e agora, né? E assim, na verdade, na maior parte dos dias é assim, só que a gente não percebe. Só que a gente não se dá conta de que é assim, de que a gente não tem certeza das coisas, a gente não tem como controlar todas as coisas e tentar o tempo inteiro juntar todas as variáveis para fazer com que tudo aconteça exatamente perfeitamente vai te deixar muito ansiosa e muito inquieta, porque você vai ficar numa busca incessante que não vai ter fim. Porque nunca você vai chegar a um ponto em que você tem absoluta certeza daquela decisão que você quer tomar. Então, assim, ó, largar o controle, e essa é uma assim, das principais dicas, digamos assim, que é importante de você começar a refletir. De controle de que eu preciso largar hoje? Qual o controle que eu preciso deixar? O que eu vou ter que deixar fluir mais? Sabe? Que eu não vou poder ficar assegurando o tempo inteiro o que o fulano diz de mim, o que o fulano pensa, o que o fulano vai dizer, o que o outro vai achar. Ficar querendo abarcar tudo isso junto e para que tudo funcione, sabe, perfeitamente, vai te desgastar demais, vai te cansar demais, vai fazer com que você se sinta cada vez mais ansiosa, tá? Risco é algo que é inerente à vida, né? De alguma forma você vai ter que passar por eles e de alguma forma você vai ter que vivenciar isso, tá? Então, assim, e aí entra também, por exemplo, uma questão de procrastinação. Por exemplo, uma característica bastante comum é a indecisão, né? A pessoa não consegue decidir nada. Ela não decide, ela prefere que os outros decidam do que ela, né? Até um exemplo que eu dou seguido, a pessoa precisa escolher, ganha um dinheiro ou algo assim, tem um valor e ela tem que escolher uma roupa. Nossa! É uma função, porque ela tenta somar todas as variáveis, preço, a loja, o que vão dizer, o que vão pensar, vai ficar bom, não vai. E ela vai em todos os lugares, em todos, e ela não acha nada, e não gosta, e aquela função toda, porque ela tenta ter o tempo inteiro essa certeza, essas coisas. Aí enquanto ela não tem, ela deixa. Aí ela deixa pra amanhã, aí deixa, eu não tenho certeza de se eu vou apresentar o tal trabalho, não tenho certeza se eu vou conseguir fazer aquilo que o fulano pediu, então eu deixo. Aí eu vou deixando. Aí que entra a procrastinação, por exemplo, que o pessoal comenta bastante. Porque ela vai deixando. Ela vai deixando até ela se sentir, não, tal dia vai estar tudo pronto, tal dia eu vou estar me sentindo preparada. Provavelmente também não vai, né? E talvez você nunca consiga se sentir estar 100% preparado. E não tem problema, e tudo bem com isso, com todo mundo é assim, né? Então, assim, e aí depois quando entra nessa questão da procrastinação, isso vai tomando conta de várias outras coisas, e aí ela não decide, e não faz, e aí tem aquela sensação de paralisação, né? Que tudo para, tudo fica estagnado, ela não consegue movimentar nada, porque ela tá sempre em busca de não ter risco, ela tá sempre em busca de não tolerar a incerteza, de não tolerar o que vão pensar, de não tolerar o fato de que de não controlar as coisas, né? E isso é um ponto importante porque por aí a gente vai entrando e vai percebendo o quanto que isso no dia a dia vai desgastando e vai cansando
e influencia a saúde mental, né, da pessoa, tá? Gente, outro ponto importante, por exemplo, os dos pensamentos, né, que eu comentei. Gente, os pensamentos não são a realidade. Você não precisa ficar o tempo inteiro fusionada com seus pensamentos. Você não precisa obedecer eles não são uma ordem. Eles não são algo que tu pensou e atraiu. Nossa, eu pensei tal coisa, eu vou atrair pra... Não vai acontecer isso, né? Até porque imagina se a gente fosse atrair tudo que a gente pensa, nossa, a gente já teria uma vida totalmente, né, perfeita, maravilhosa. Então ele não atrai as coisas, não é porque tu pensou, logo pensei, então é porque é um sinal, nossa, eu pensei tal coisa, é um sinal de que vai acontecer, então eu já vou me preparar, e aí a pessoa já fica ansiosa, ela já fica preocupada, e já fica inquieta, e aí já inicia todo aquele processo, que muitas vezes começa, né, normalmente, nesses pensamentos, tá? Então, assim, ó, quanto mais você dá atenção, tenta controlar eles, tenta fazer com que eles saiam da sua mente, mais eles vão ficar, mais eles vão te trazer essa sensação do tipo que incomoda, sabe? Que deixa a pessoa inquieta, tá? Então, assim, o ideal é você não dar atenção, é você, exatamente como eu falei no começo, ir quebrando a literalidade deles e vendo quais deles realmente são racionais e são úteis, né? E quais não são. Os que não são, descarta, não dê sua atenção para eles, né? E aí se volte para fazer as coisas para o presente, no presente, né? As coisas que você está passando agora, tá? Então não é porque pensou que vai acontecer. Não existe essa literalidade assim nos nossos pensamentos, tá? Pensamento é uma coisa, realidade é outra, comportamento, tá? Então assim são coisas diferentes. E aí, gente, também alguns pontos que eu queria reforçar com vocês, e nessa questão da ansiedade, ela é bem importante, que é de você refletir e começar a perceber como que tá o teu ambiente. Como que tá os teus relacionamentos, como que tá as pessoas que você convive, como que tá os relacionamentos que você tem, tá? Como que tá, assim, os relacionamentos no seu trabalho, na sua família, nas coisas que estão à sua volta. Pra gente mudar o que a gente tá sentindo, a gente precisa mudar as nossas ações no mundo, tá? Por quê? Porque o nosso comportamento, ele é isso, a gente muda o ambiente muda o nosso comportamento, é esse ciclo o tempo inteiro, tá? Então, assim, de você pensar, nossa, o que tá no meu entorno? Quais os gatilhos que mais despertam a minha ansiedade? É de noite, é de manhã, é de dia, é com aquela pessoa? Ah, é quando eu vou na casa da fulana, é quando o fulano não sei o que, é quando eu falo, é quando o fulano chama no WhatsApp, é quando acontece tal coisa. Daí você começar a refletir, pensar em que momento no meu ambiente que eu vejo que parece que aciona aquela ansiedade. E aí, isso vai ter clarear para fazer com que você comece a trabalhar nesses gatilhos. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem uma causa. Ela não começa e não para em você. Ah, eu sou ansiosa, eu sou problemática, então eu faço os meus relacionamentos, eu ajo desse jeito e é isso. E não, você está aí, você está dentro de um contexto, você está dentro de um ambiente. E aí, algo que veio anterior à sua ansiedade precisa ser considerado. Algo que despertou. Você não tem um comportamento, por exemplo, assim, do nada, né? A ansiedade desperta aquele comportamento, mas o que aconteceu antes? Então é muito importante isso. Comece a ver esse ambiente e o que você precisa mudar hoje. As coisas que você vai precisar começar a mudar agora, que você não faz, que te afastam daquilo do lugar que você quer chegar, ou das coisas que você deixa de fazer e aí te impede de chegar de onde você quer chegar, tá? Então isso é muito importante de você começar a observar e perceber, tá? E outro ponto também é sobre, não sei se vocês já viram, talvez o pessoal comentando, que é o fato de não colocar todos os ovos numa mesma cestinha, né? E isso, gente, é algo que se aplica muito aos nossos comportamentos, né? Porque quando a gente coloca toda a nossa energia num pilar só da sua vida, você sustenta a sua casa, que é a sua vida, num pilar só. E aí você foca tudo ali. A partir de qualquer ameaça, qualquer coisa que aconteça contra aquele pilar, parece que a casa inteira vai cair, literalmente, né? Parece que a casa inteira vai cair porque só tem um pilar.
Então, de você, gente, isso não só uma questão de ansiedade, mas na verdade, prevenção para toda uma qualidade de vida. Você desenvolver os seus outros pilares, seja profissional, sei lá, nos estudos, no seu relacionamento, algo da sua vida financeira, suas escolhas, da sua espiritualidade, do seu propósito, daquilo que você acredita que é um propósito para sua vida, da sua família, enfim, cada uma tem os espaços. Claro que tem vezes que você vai priorizar mais umas, outras nem tanto, lógico, isso é o tempo inteiro. Mas que você consiga ter e perceber que todos esses pilares que sustentam a sua vida. Porque senão, se você só tem um, todo o meu foco, toda a minha vida é só sei lá, um relacionamento, ou só algo do dinheiro, do meu trabalho, algo assim. Qualquer ameaça ali vai cair e aí você consequentemente cai muito. Então, quanto mais, digamos assim, variabilidade você tiver, quanto mais esses outros caminhos você desenvolver, provavelmente mais isso vai aumentar o seu bem-estar, a sua sensação de felicidade e vai também atenuar a sua ansiedade, tá? Então isso é algo bastante importante de você começar a perceber. Bom, como que tá esses meus outros pilares, né? Eu tenho outros pilares, eu não tenho? Será que eu tô sustentando tudo só num pilar? Será que eu tô conseguindo perceber como é que estão os outros? Será que eu tô conseguindo me desenvolver nesses outros lados, né? Então isso é algo que ajuda para que você consiga ter um bem-estar e uma qualidade de vida muito mais duradoura, né? Não só em algo momentâneo, mas ao longo de toda, né, a sua vida, de toda o seu percurso, né? Então é algo bem importante, tá? Gente, então as dicas que eu tinha para trazer para você sobre esse assunto hoje eram essas, né? Claro, né, gente, eu sempre reforço que qualquer coisa postada, qualquer conteúdo, live, essa mesmo que eu tô fazendo, ela não esgota o assunto. Nossa, tem muito mais coisa, né? Que renderia muito mais live, muito mais conteúdo de outras formas também, porque ele é um assunto muito amplo que envolve muitos fatores, né? Como eu falei no começo, dentro desse guarda-chuva existem vários tipos de ansiedade, cada um deles tem suas particularidades, suas características e formas de tratamento e de lidar, enfim. E principalmente, né, existe a característica da pessoa, como eu sempre falo. Existe a ansiedade e existe a ansiedade da fulana, existe a ansiedade do ciclano, que é diferente, porque essa pessoa está dentro do ambiente, ela tem uma história de vida e ela tem um caminho de aprendizado que ela desenvolveu ao longo da vida, né? E aí, para fazer essa virada de chave, né, digamos, para fazer essa mudança, não é algo que acontece da noite pro dia, né, gente? É um processo que precisa acontecer aí para que a pessoa tenha essa mudança e a mudança que ela quer, né? E para qualquer mudança a gente sabe que precisa ter um início, que precisa ter um começo, né? Mesmo que seja pequenininho, mas qualquer pequenos começos ao longo, né, constantes, com certeza tem uma diferença muito grande, tá? Então, assim, lógico que não esgota o assunto, a gente tem muitas formas de abordar e de discutir e conversar, né, sobre a ansiedade também, tá? Eu separei esses pontos que eu acho que seriam mais importantes no momento e depois eu vou trazendo outros também pra gente ir conversando. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês também. Eu vou deixar salvo aqui pro pessoal ver depois também os conteúdos, deixar a dúvida e perguntar, enfim. Daí, se alguém também quiser fazer alguma pergunta e tal, a gente pode conversar uns minutinhos. E acho que era isso, né? Agradeço. Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma aqui no meio do caminho. Acho que eu respondi todas do pessoal. Aí, como eu botei aqui, vai ficar salva. E aí, vocês depois podem... Deixa eu ver aqui. Podem ver depois. E o pessoal também que não pôde vai poder ver depois, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada pelas perguntas e também por ter entrado aqui na live. E é isso. Até a próxima. Acredito que na quinta-feira que vem ou na outra semana, não sei o dia certo, mas eu aviso vocês
que eu vou fazer a próxima. E eu também tenho um canal no Telegram, que eu mando áudio pras gurias, mais conteúdos também. Que você, se você quiser entrar, tem o link ali na bio também pra você conferir. Certo? Então tá. Beijo, gente, e até uma próxima.